Paz do Senhor, igreja. Como é bom poder estar mais um dia na casa do Senhor. Hoje eu estou muito feliz. Eu esperei muito por esse momento. Muito mesmo. E ver as promessas do Senhor se cumprindo sobre a vida da gente é muito gratificante. Então, eu espero que Deus venha nesse momento, mande seu Espírito Santo, que habite em nossos corações, abra os nossos ouvidos para aquilo que vem do Senhor e o nosso coração se encha de sua palavra. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Juízes, é um livro lá do Velho Testamento. E Juízes foi um livro que foi escrito por um autor desconhecido. E ele foi escrito para que as futuras gerações pudessem ser chamadas de volta a Deus. Que as gerações futuras, que somos nós, ao ler Juízes, se elas estivessem tentadas a se afastar de Deus, elas pudessem retornar para a sua presença. Então, quando a gente lê o livro por completo, a gente percebe que foi um período bem sombrio na vida de Israel, um período em que, após a morte de Josué, um servo de Deus, Israel foi tomada várias vezes pelos seus inimigos, por medianitas, que invadiam a cidade, faziam do povo um povo escravo, subjugado, maltratavam, matavam os seus animais, destruíam suas colheitas, não sobrava nada. Logo Israel, né? Uma cidade tão abençoada por Deus. E isso acontecia justamente porque as pessoas se desviavam de Deus. Porque as pessoas adoravam outros deuses, faziam culto a outros deuses. E Deus não se alegra e nem tem compromisso com a gente quando a gente não quer ter compromisso com Deus. Se não é com Deus que eu quero estar, porque Deus vai estar com a gente. A gente tem a oportunidade de fazer essa escolha, né? Então Deus se afastava do povo de Israel. Já que você quer cultuar Baal, já que você quer cultuar o seu Deus, sinta-se à vontade, cultua, eu vou ficar aqui vendo a sua literal desgraça. Então, quando a gente lê Juízes, a gente pensa, bom, está falando sobre como as pessoas eram desobedientes a Deus, desobedientes aos seus mandamentos, e como a ira de Deus se voltava contra esse povo. E a gente pensa que vai ser um livro que Deus vai malhar as pessoas, né? Vai pesar a mão e só vai falar sobre isso. Só que muito pelo contrário, quando a gente vai lendo Juízes, a gente percebe o quão misericordioso Deus é. A cada passo que a gente faz uma coisa errada, a cada passo que as pessoas se afastavam de Deus, cultuavam outros deuses, e elas iam se esmorecendo, e as cidades iam se acabando, Deus levantava um líder no meio daquele povo perdido, um juiz, por isso o nome Juízes, representava os líderes, e esse líder, mandado por Deus, trazia esse povo de volta ao Senhor, falava do Senhor, ministrava sobre o Senhor, e mostrava que só Deus é Deus. Se a gente lê Juízes 2, 10, abram lá. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, depois de Josué, nessa geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito,
e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Desobedecer a Deus, os mandamentos de Deus, o coração de Deus, traz ira no coração do Senhor. Aquele desgosto, sabe? Quando o filho desobedece o pai, ele não vai deixar de gostar do filho, mas dá um desgosto, né? Assim, ó, é isso que Deus faz, né? A fela da mãe, né? A gente provoca ira no coração de Deus. Se a gente ler ali no 14 e continuar lendo, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Então a gente percebe que o quanto Deus se desanima da gente, o quanto Ele nos deixa, não a própria sorte, né? Mas trilhar o nosso caminho, o caminho que a gente escolheu seguir. Aquela coisa do livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que você quiser. Eu quero fazer isso, isso agrada o meu ser, então faça. Mas saiba que Deus não estará presente naquele seu momento. Deus não vai estar com você, porque Deus não abençoa aquilo. Deus, que é um Deus maravilhoso, não pode estar num lugar imundo, porque Ele é um Deus de poder, um Deus de glória. Ele não vai se sujeitar a qualquer espaço, ao espacinho que você der no seu coração. Então, se a gente continuar a nossa leitura, e agora a gente vai ficar mais preso ao capítulo 6 do livro de Juízes, sobre a história de Gideão. Gideão foi um desses líderes, em meio a tantos outros, que Deus levantou para resgatar Israel, né? Então, se a gente lê Juízes 6, 1 e 6. Juízes 6, 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Como a gente, quando não está com Deus, a gente não tem nada, né? Uma cidade, né, tão próspera, com reinos tão prósperos, se viu abandonada, pobre e sem nada. Mas quando a gente perceber, primeira lição dessa palavra, quando a gente perceber que o que a gente está fazendo não dá certo, quando a gente vê que está tudo errado, a gente clama ao Senhor. A gente pede para Deus, pelo amor de Deus, Senhor, eu não consigo mais. Eu estou no meu fim, não tenho mais forças, eu não consigo mais lutar contra isso. Então a gente clama por socorro. Quando o desespero bater, clame por socorro a Deus. E Deus, que é um Deus de maravilhas, que é um Deus fiel, que é um Deus de promessas, nos ouvirá. Então olha que interessante. De novo, né? Se você for até chegar em Gideão, se passaram vários líderes. E de novo o povo desagrada a Deus. E Deus vira as costas? Não, Deus está ali. Deus está ali para mostrar para a gente que Ele é Deus e que suas misericórdias se renovam a cada manhã, né? Então por isso eu vou fazer tudo errado todo dia. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Hoje eu faço isso, aí amanhã ele vai lá e me perdoa de novo. Ele não é Deus, ele não falou que ele perdoa. Deus perdoa arrependimento, né? Aquilo que vem do coração. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente diz que não vai fazer, pede perdão a Deus e não faz de novo. Você fala, hoje eu não vai, errei de novo, Senhor, me desculpa. Não, que desculpa? Que desculpa? Deus conhece o coração da gente. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas Deus conhece. Deus sabe exatamente do que você está de fato arrependido. Senhor, me perdoa, eu errei. E Deus perdoa. E Deus perdoa. Lendo um pouquinho mais para frente, em Juízes 6, 12.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Então, quando Deus está com a gente não tem o que temer. A nossa força vem de Deus. Eu olho para mim, poxa, mas olha o meu tamanho. Gente, a Bíblia fala que o exército dos midianitas era como uma nuvem de gafanhotos, assim. Não dava para contar. Que olhar para os camelos deles e tentar contar era a mesma coisa que tentar contar os grãos de areia da praia. Você imagina quanta gente não tinha ali. Aí Gideão olha para ele, até arrepia. Ele olha para ele, que é o menor da família, olha para as pessoas em volta dele, que eram as pessoas que estavam ali, já abatidas de tanto sofrimento, de tantos anos, e fala: Senhor, eu? Como? Não dá. E o Senhor fala: vai, vai. Porque a nossa força não vem de Deus. Quando a gente tentar, não vem da gente, perdão, vem de Deus. Quando a gente olha para a gente e se acha capaz de derrotar alguma coisa que é visivelmente impossível, a gente tira o foco de Deus e se acha forte o suficiente. A gente se diz: Senhor, eu não preciso de você. Com a minha força eu não consigo derrotar. Mas peraí, eu não mandei você ir. Eu falei que eu vou estar contigo. Estou falando para você ir em meu nome. Então a segunda lição que a gente tem dessa palavra é que a nossa força vem de Deus. Deus nos capacita para o impossível. A gente faz o que a gente pode, a gente dá o nosso melhor. Mas o impossível vem de Deus, né? E a gente continua lendo. E aí Gideão fala: beleza, eu não vou ler ao pé da letra tudo, vou contando algumas partes. E Gideão fala: beleza, Senhor, você está falando para eu ir lá e fazer isso daí, matar sei lá quantos milhares de pessoas e conquistar a cidade de volta. Se é o Senhor mesmo que está falando isso para mim, me prova. Basicamente isso ele fala, né? Eu vou lá em casa rapidinho, vou pegar um cabrito, vou fazer uns pães sem fermento, vou colocar aqui no altar. Se for o Senhor, alguma coisa vai acontecer. Me manda uma prova, um sinal. Gideão pede um sinal de vitória para Deus. Me prova que eu vou vencer, que o Senhor está me chamando. Ele vai lá, pega tudo, o cabritinho, os pães, coloca ali no altar e pega fogo, aquele negócio sobe, e aquela fumaça, e o próprio anjo do Senhor aparece para Gideão. E Gideão olha aquele anjo, e o anjo fala assim para ele, em 6:22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Continuando, depois que ele fez isso, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Então, depois que Gideão viu que era realmente o Senhor, que o Senhor provou
que ele é Deus, ele foi lá e construiu um altar. E se a gente descer um pouquinho mais, na metade ali do 25, Deus pede para Gideão assim: despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para que o Senhor, o seu Deus, esteja no topo desta elevação. 27. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Então a gente vê aqui que Gideão pede uma prova para Deus. Deus se mostra Deus, lógico, porque a promessa é dele. A cidade que ia ser reconquistada não era para mostrar que Gideão era massa. Era para fazer o quê? Para engrandecer o nome do Senhor. Para falar: eu sou Deus dessa terra, ela me pertence. Então não importa o seu tamanho, não importa o que você tem, não importa nada, vai. E a quarta lição desta palavra: mesmo quando você estiver com medo, obedeça. Mas com medo da sua família, era o altar do pai de Gideão que ele foi destruir, e dos homens da cidade que adoravam um Deus Baal. A cidade inteira estava adorando aquele Deus. Mesmo com medo, ele fez à noite, fez escondido, mas ele fez. Então, gente, no momento que eu tenho medo, eu não consigo, eu não posso, obedeça a Deus. Deus se alegra na nossa obediência. E quem obedece a Deus e gera essa alegria no coração de Deus, Deus honra. Então, a você que obedecer os mandamentos do Senhor, os pedidos do Senhor, independente das circunstâncias, lembre-se que você não faz por você, você não faz com a sua força, você faz com a força de Deus. Ele o honrará, porque o que você faz é para a glória do nome dele. Continuando, em 6:33, mais para frente um pouquinho. Só recapitulando o que vai dizer aqui antes do 33, depois que Gideão destruiu tudo, lógico que o povo foi atrás dele, né? Quem que destruiu o altar a Baal? Foi bater na casa do pai dele, Joás. Cadê Gideão? A gente sabe que foi ele. E Joás, né, fala: se o Deus de vocês fosse realmente um Deus, o altar não tinha sido destruído. E nesse meio tempo, aquela discussão, todo mundo atrás de Gideão, cadê o cara? Ele destruiu tudo. Nesse meio tempo, 33, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, os inimigos deles, aquele nuvem de gafanhoto que eu falei para vocês agora há pouco, uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jazreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Era a promessa do Senhor para a vida de Gideão, que ele iria conquistar de volta Israel. Gideão foi um líder levantado por Deus. Foi uma pessoa chamada pelo próprio anjo do Senhor. Foi aquele que o Deus que não precisa provar nada para ninguém provou que era ele quem estava chamando. Gideão era um escolhido do Senhor. Então, quando tudo parecia difícil, o Senhor veio, se apoderou da vida de Gideão com seu espírito, para que eles pudessem ir para a batalha. Gideão não estava sozinho. Então, a próxima lição desta palavra: confie nas promessas do Senhor para a sua vida. O Senhor não é um Senhor que falha. Não é um Deus que vai falar para você que vai fazer uma coisa aqui
E amanhã, esqueci. A gente faz isso, né? A gente é falho. Esqueci. Ai, será? Mas já faz tanto tempo que Deus me prometeu isso, acho que não vai mais rolar, não. Não, vai. Vai, porque Deus é fiel para cumprir. A gente sempre fala que Deus é fiel, né? A gente tem que se perguntar, na verdade, se a gente é fiel. Deus é fiel. E as promessas dele não falham. A gente tem que confiar nas promessas do Senhor. E Gideão, sabendo que a vida dele e o que ele ia fazer era a promessa de Deus, de novo, ele deu uma cambaleada, né? Meu Deus do céu, eu imagino ele assim, ó, tá chegando a hora, a galera já tá tudo ali posicionada do outro lado do rio, meu Deus do céu, Senhor, sou eu mesmo que o Senhor quer que vá lá para matar esse povo? Tem certeza? Não, mas eu vou te perguntar só mais uma vez, se é o Senhor, só mais uma prova, só mais uma prova. Então vamos lá, em Juízes 36. Juízes 36. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Mas se Deus tinha prometido, Ele não vai fazer? Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Testa, né? E o próximo? E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Imagina, só a lã estava molhada e a grama seca. Deus mais uma vez prova que Ele é Deus, né? Que Ele faz. Mas olha o 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. A gente lê essa passagem, a gente fala, ué, mas o cara provou Deus 3 vezes antes de ir para a batalha. E Deus atendeu. Então, vou fazer igual. Quando alguma coisa estiver difícil, eu vou falar, Deus, não, se é o Senhor mesmo que está me mandando pregar na igreja na quarta-feira, faz chover canivete. Aí chove, né? Mata todo mundo. Não. A gente pede provas a Deus, né? Fala, Gideão pediu, Deus atendeu, por que que não? Por que que eu não posso pedir? Ele era um escolhido de Deus, ele era o cara que ia lá acabar com tudo. Gente, mas percebam que Gideão, antes de fazer aquele terceiro pedido, ele fala, não se acenda a tua ira contra mim, porque ele sabe que o que ele estava fazendo desagradava o coração de Deus. Quando a gente coloca Deus à prova, a gente desagrada o coração dele. Por quê? Porque a gente não está tendo fé. A gente não está tendo fé para saber que Deus é o Deus do impossível. Que a promessa de Deus vai se cumprir com você, sem você, não importa. Ela vai se cumprir. Então ele sabe que ele estava provocando a ira de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente lê Hebreus 11, 6, tão batido, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a gente não deve provar a Deus. Senhor, se é o Senhor, então Ele não falou que vai fazer? Ele não mandou o próprio anjo dele, botou fogo nas coisas. Vai, meu filho, vai. Ele fica lá provando a Deus.
Então, quando a gente pensar em provar a Deus, antes da gente fazer esse tipo de pedido, primeiro tenha consciência que você pode gerar ira no coração de Deus. Você pode desagradar o coração de Deus. Daquela tristeza, pô, meu filho, mas de novo. Se eu não sou o Deus do impossível, se eu não posso fazer isso, que Deus que eu sou? Deus não faz essa pergunta, né? Ele fala, que crente que você é? Que é isso, cara? Né? E aí a gente também tem que pensar numa coisa, que testar a Deus pode ser um teste muito maior para a gente. A gente vai lá testar Deus para saber se Deus é Deus, né? A gente faz isso às vezes. Mas a gente tem que entender que pode ser que a gente sinta mais isso do que Deus sentiu. A gente entrar em Juízes 7, a gente lê assim: e o Senhor disse a Gideão, Juízes 7:2, tá? E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Era o exército de Gideão. Deus olhou, depois que ele tinha provado que ele era ele, né? E aí, porque quando ele fez isso, eu imagino o conforto que Gideão teve no coração dele, o conforto humano, né? Não, beleza, Deus me falou 3 vezes, então, posso ir tranquilo, vou de boa, porque Deus me provou que não estou indo sozinho. Ele não foi pela fé, ele viu acontecer, ele não acreditou que aconteceria e foi. Não foi porque ele sabia que Deus era Deus. Deus provou que era Deus. Então ele foi. Então ele estava tranquilo, o coração dele humano, né? Então, ele indo lá com o exército dele, o Senhor disse para ele, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Um pouquinho mais de 2/3 foi embora, né? Você imagina, do outro lado tinha uma nuvem de gafanhoto, de tanta gente, não dava para contar. Quantos milhares não eram, né? A gente estava em 33.000. 22 foi embora. Estava em 32.000. 22 foi embora, ficou 10. Puxa vida. Já era pouco. Agora parece que piorou. Né? Fazer o que agora? Então ficaram apenas 10. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Então, percebam que quando a gente faz prova de Deus, Deus faz prova da gente. Você não quis me provar ver se era Deus? Quis. E você não viu que eu sou Deus? Sou. Então agora você vai ver que eu sou Deus mesmo. Porque se com 32 estava difícil, você vai ver agora você ganhar esse troço com ninguém. Você vai ter que colocar todas as suas esperanças em mim. Você vai ter que depositar tudo aquilo em mim. Tudo. Porque se você olhar para você, você não tem nada. Já não tinha. Mas você achou que você poderia, que seu exército era suficiente? Agora você vai ver. Então quando a gente bota Deus à prova, tenha essas duas coisas em mente. Você pode provocar a ira de Deus e Ele pode te testar também. Sabe? Quando a gente tem uma dificuldade, Senhor, mas será que o Senhor não pode fazer isso por mim? Se meu filho se curar, eu sei que é Deus agindo. Aí Deus fala, você quer que eu cure seu filho desse jeito? Você está me colocando à prova, se eu tenho poder de cura ou não. Beleza, aí ele faz assim, qualquer médico que você for, ele vai dizer que você não tem cura, que seu filho não tem cura, que não tem remédio, que não tem o que fazer.
Sabe aquele desespero que dá? Não tem o que fazer. Perdeu. Aí você só pode confiar em Deus. Qualquer esperança que você tinha ali, você não tem mais. Você não queria confiar em mim? Então tá. Então, não sei se é uma boa fazer igual o Gideão, né? Acreditar que Deus pode porque Ele é Deus é melhor. Então, depois que eles chegaram lá no lago, né? Gideão levou os homens para a água. Então, Gideão levou os homens à beira da água, 7:5. E o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Quem que toma água lambendo igual cachorro? Ninguém, né? O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os medianitas nas suas mãos. Última lição dessa palavra. Nós somos completamente dependentes de Deus. 300 homens. 300 homens ficaram e Gideão para vencer um exército. O que você faz? Você senta e chora, né? Senhor, o que eu vou fazer? Mas Deus é um Deus de promessas. Independente de qualquer coisa, Ele falou: você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Você e quem for com você. E não é você que está fazendo isso, sou eu. Então nós somos completamente dependentes de Deus. O dia que a gente entender que não é a gente que faz, que é Deus quem faz, a nossa vida muda. A gente não anda ansioso por coisa nenhuma. Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ore e peça ao Senhor, seu Deus. A gente não anda ansioso, porque a gente sabe que Deus vai fazer, é a promessa dele para a nossa vida. Independente do tempo que isso vai acontecer, vai acontecer. A gente precisa esperar em Deus. E se a gente continuar lendo aqui, a gente vê que com os 300 homens, eles realmente chegaram até aquela nuvem de gente. Os próprios medianitas, no susto, começaram a se matar. Deus é Deus, né? Quem que numa guerra mata o próprio colega na espadada? Você está indo ganhar uma cidade, né? Então eles derrotaram o exército, eles capturaram os seus líderes, eles derrotaram com 300 homens cidades para além daquele exército. E eles tiveram paz por 40 anos, enquanto Gideão viveu na liderança daquele povo. Depois disso, depois que Gideão morreu, Israel voltou a adorar outros deuses. E a ira do Senhor veio contra o povo. Gente, não nos afastemos de Deus. Não sejamos ingratos. Quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus nos dá a vitória em cima daquela promessa, não esqueçamos de quem é o nosso Deus. Da força que Ele tem, do poder que Ele tem para curar, para mudar, para fortalecer. Não se esqueçam de Deus, porque a ira de Deus vai se voltar. Só que Deus é Deus, né? Misericordioso, e Ele vai levantar o outro e vai salvar aqueles que foram escolhidos. Mas a gente precisa estar firme com Deus.
A gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa ter fé em Deus. A gente precisa entender que só Deus é Deus. Que só Deus tem poder. Então, não nos esqueçamos que a nossa força vem de Deus. Quando Deus nos pedir alguma coisa, a gente deve obedecer e Ele nos honrará. Ele honrou Gideão. Gideão venceu a guerra com 300 homens. Confie nas promessas que Deus tem para a sua vida. Elas não vão deixar de se cumprir. Por mais impossíveis que pareçam ser. É Deus, né? Não vamos esquecer que sem fé a gente não pode agradar a Deus. Deus se entristece, Deus se ira na nossa desobediência. Quando a gente duvida de Deus. E sejamos completamente dependentes dEle para tudo. Amém? Leiam Juízes. Renovem as suas forças em Deus. É maravilhoso.